Fala pessoal, vamos iniciar agora o nosso quinto bloco de questões de uso dos conectivos da sua banca, o Instituto Consulplano. É muito importante resolver questões, né? Eu sempre friso isso para que você entenda como funciona a cabeça, a mentalidade do seu examinador, beleza? Então vamos agora para mais um bloco com 10 questões, já resolvemos 4 blocos, né? 40 questões atualizadas sobre este assunto, sobre esta temática, e vamos continuar com mais questões e muitas de 2023, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo bloco. Olha aí, maravilha. Uso dos conectivos, bloco 5. Questão atualizadíssima também, 2023, aplicada na Prefeitura de Jequié, Bahia, cargo de instrutor de capoeira. Aí falou assim, ó, a expressão destacada em apesar disso, sua beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto alto. Quem introduz o período estabelece. Qual é o sentido? Olha, apesar de, indica uma concessão. Beleza? E qual é essa ideia de concessão? É uma oposição que não impede o resultado. Beleza? Concessão é uma oposição que, apesar de ser uma oposição, ela não impede que aquele resultado aconteça. Beleza? Outra frase interessante para que você entenda esse valor semântico é gravar que a concessão é uma exceção à regra. Beleza? Então, olha só. Apesar de não ter estudado, foi aprovado em primeiro lugar. Olha só, isso não acontece muito, né? Isso introduz uma oposição, então apesar de não ter estudado, só que essa oposição não impediu o resultado que seria a aprovação. Então essa é a ideia da concessão. Beleza? Aí vamos ver nas alternativas qual se assemelha ou se aproxima dessa definição, desses conceitos de concessão. Olha, resultado antecipado? Não. Discrepância contrária à coesão? Não. Coesão é união, tem nada a ver. Justificativa dos aspectos citados? Não. Agora olha essa letra D, vê se ela não parece com o que a gente acabou de falar, com o que está escrito ali, uma oposição ou ressalva. A banca às vezes usa ressalva para tratar de oposição, grava isso, anote, tá? Às vezes a oposição ela usa como sinônimo ressalva. A aceitação de um fato em oposição a outro, beleza? Aqui é o nosso gabarito, na letra D. Então, olha lá. Apesar disso, sua beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto altos, beleza? Uma oposição que não impede a ocorrência daquele resultado. E assim a gente avança. Olha, clássica questão, né, de conectivos que indicam a ideia de oposição ou contrariedade, né? Sua banca vem direto com esse assunto, às vezes chama de ressalva também. Jequié, instrutor de capoeira. Olha, mesma prova, 2 questões de conectivos e de 2023. Vai pegando, né, que pode aparecer 2 também ou mais na sua prova. Então este é um assunto que vale muito a pena dominar. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. A conjunção destacada estabelece em relação à informação apresentada anteriormente uma. Cara, porém, só pode ser oposição, contrariedade, ressalva. São sinônimos, tá? Circunstância, permanência, contrariedade aqui na letra C. Essa, se você fez os outros 4 blocos, você já está cansado de resolver. Porém, mais, contudo, todavia, contrariedade barra oposição, né? Então, a ideia é exatamente essa e a sua banca continua cobrando. Olha que legal, é para isso que a gente resolve muitas questões, beleza? Vamos avançar. Terceira, cargo de psicólogo no mesmo concurso. Olha só, percebe que aqui, ó, ele jogou um conectivo que indica contrariedade, oposição, né? Na prova de instrutor de capoeira. No mesmo concurso, para cargo de nível superior agora, cobrou a mesma coisa.
Perceba então, o que a gente tem com isso? Por isso que é importante o treinamento. A gente tem o quê? A gente pode definir que a banca não diferencia nível médio, fundamental ou superior. Ela vai cobrar, só vai mudar a frase, talvez o texto seja um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, mas o conectivo é o mesmo. Esse mais aqui, ó, olha a letra A, oposição. Pronto, é isso. Marca e seja feliz. Tá? Ó, o texto é introduzido pelo elemento coesivo mais, que estabelece com o parágrafo anterior uma relação de. Cara, oposição. Beleza? Preciso do texto? Não precisa. Ah, mas eu quero. Então você lê o texto lá, vai lá na sua prova, leia. Você vai ver que está no segundo parágrafo. Por que não poderia ser o primeiro parágrafo iniciado com mais? Porque o conectivo ele vai se opor ao que foi dito anteriormente, né, a ele. No primeiro parágrafo, nada foi dito ainda. Percebe? Então, por isso que eu nem preciso ler, porque eu já sei aqui, ó, no segundo parágrafo. O segundo parágrafo foi introduzido pelo mais. Beleza. Ele está se referindo ao que foi dito antes e adicionando a ideia de oposição. Perfeito. Por isso que é conectivo, ele conecta o texto. Tranquilo? Oposição na nossa letra A. Sem medo de errar. Alfa. Quarta questão. De que é Bahia, ó. Técnico de segurança do trabalho. Parece até repetida, né? Mas não é não. Ó. Olha o mais. Tá vendo? Ele gosta muito desse mais, gente. Gosta muito. Considerando a relação estabelecida pela expressão mais, é correto afirmar que a correção semântica é preservada através da substituição por. Lembra? Tome no copo. Todavia, mais, no entanto, entretanto, contudo, porém, né? Eu posso trocar. Então, ó, se ele fala correção semântica, semântica é sentido, né? Lembra? Semântica tem a ver com sentido. Não podemos perder isso, que isso aqui a gente já ganhou. Semântica é sentido, valor semântico é sentido. Então, se eu preservo, ou seja, eu mantenho o sentido, se eu trocar por quem? Por uma que tem o mesmo valor semântico. Todavia, é sinônimo de mais, o nosso gabarito. Por que não o logo? O logo é uma conjunção conclusiva, beleza? Ah, e esse conquanto aí, professor? Diferente. Não, conquanto é concessivo, igual a gente viu o apesar de, o embora, beleza? Avancemos. Quinta, olha o mais de novo, gente, instrutor de judô. E é diferente, ó, três paixões simples, ó, nenhuma começa assim, com três paixões simples, tá vendo? Beleza? Parece, mas não é. A banca adora esse conectivo. Você tá entendendo, né? Para isso que a gente treina. Você não pode perder uma questão dessa se aparecer na sua prova. Beleza? Prefeitura de Jequié, instrutor de judô. Acertou três paixões simples, mas irresistivelmente fortes. Governaram-me a vida. O anseio de amor, a busca do conhecimento, a dolorosa... Nem precisa ler isso, tá, gente? É porque tá aqui. A expressão assinalada denota ideia de. Olha aqui, letra C, Charlie, oposição. E avancemos. Tranquilidade? Agora a gente sai um pouco daquela, né, monotonia de mais, no entanto, todavia, contudo, entretanto, porém, oposição. Consulplange que é, mesma prova, agora instrutor de iniciação musical. E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista. Percebe que esse porquê está indicando uma explicação? Olha, ele acreditava no que dizia. Agora eu vou explicar por que ele acreditava no que dizia. Era um ficcionista. Explicação. Não há como ser outra coisa, beleza? Se tivesse causa nas alternativas, talvez causasse alguma dúvida, porque esta palavrinha porque também pode indicar causa, tranquilo? Mas ele nem deu essa dúvida, então, Brasil. Explicação. Letra C. Olha aqui, cadê? Charlie. Beleza. Ah, professor, outra letra C é apenas coincidência, tá? É a forma com a qual eu vou selecionando e montando as questões, é totalmente aleatório, beleza? Às vezes fica assim, mas na tua prova pode aparecer também uma sequência, não estranhe, tá? O que importa é que você saiba responder a questão e tenha segurança para marcar 3 letras C seguidas, se for o caso, beleza? Avancemos. Sétima questão. Prefeitura de Jequié, olha, muita, né? Muita questão. Instrutor de iniciação musical. Tá? Aí ele veio com apesar da, que é concessivo. Igual a nossa primeira. Apesar de que, apesar de, ó, lembra? Apesar disso.
beleza? Aqui, nessa construção, apesar disso, percebe que há um isso ali, né? Aqui, ó, de, preposição de, apesar de, mais esse pronome demonstrativo isso. Aí juntou, fica disso. Ah, professor, é assim? É. Legal, né? Então aqui, ó, de mais isso, preposição de mais isso. Aí forma esta contração aqui, ó. Disso. Beleza? Então aqui tem o apesar de sim, senhor, apesar de. Beleza? Avancemos. Aqui, apesar da, que é o de, né? Neste da, acredito que você já saiba que aqui nesta construção a gente tem a preposição de apesar de, mas o nosso querido artigo, beleza? E aí vira o quê? Vira isso daqui. Tranquilo, né? Maravilha. Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, olha que coisa linda, né? Precisa disso, tá? Algumas palavras atuam na organização e progressão dos parágrafos e do texto. Maravilha. Apesar da diminuição da violência, a expressão destacada indica uma ressalva, olha essa letra A, que não anula o argumento principal. Perceba que se não é aquela frase que eu tenho certeza de que você anotou. Indica uma ressalva, olha essa letra A, que não anula o argumento principal. Lembra que eu falei que a concessão é uma oposição que não impede a ocorrência do resultado? É uma exceção à regra? Então, olha que maravilha. Ele falou aqui que é uma aceitação de um fato em oposição a outro. Perceba, meu aluno, preste atenção neste momento. É aqui que mora a cerejinha do bolo, aqui que está o detalhe. A banca não usa sempre as mesmas palavras, mas vamos supor que ela tem um conjunto de 5 estruturas que ela gosta de usar. Ela vai alternando. Perceba que na mesma construção, apesar de ela deu o gabarito aqui, aceitação de um fato em oposição a outro, está certo, o que você precisa ser é inteligente e saber que há várias formas de dizer a mesma coisa. Quando ela diz aqui que é uma aceitação de um fato em oposição a outro, é a mesma coisa que eu disse aqui, é uma oposição que não impede a ocorrência do resultado, beleza? E a mesma banca, no mesmo concurso, Prefeitura de Jequié, ela falou assim, ó, no gabarito, que é a letra A, indica uma ressalva. Ressalva é sinônimo de oposição para essa banca. Ressalva é sinônimo de oposição e contrariedade. Anota, tá? Anota isso aí, pode salvar uma questão valiosa. Que não anula o argumento principal. É isso, beleza? Então, é assim que a gente resolve. Tranquilidade? Beleza. Então, apesar de, conquanto, embora, essas palavras indicam concessão e têm o mesmo valor semântico, beleza? Vou falar mais uma vez, você precisa anotar as listinhas dos conectivos para decorar e acabar acertando isso aqui. Ah, tem que decorar? Tem, cara. Por quê? Você precisa memorizar, pelo menos. Não sei, muda a palavra, isso que você precisa ter na mente. Se você não gosta da palavra decorar, usa memorizar ou gravar na memória, não sei. Você precisa ter para poder pôr no papel, para poder tirar da sua mente e fazer associação. Isso aí é o que eu tenho aqui? Show! Você precisa disso. Então você tem que ter uma forma de internalizar isso. As conjunções. Pelo menos as principais. Beleza? É muito importante e não há outro jeito. Bom, vamos avançar. Oitava questão. Prefeitura de Linhares, Espírito Santo, instrutor de Libras. Falou assim, ó. Olha, é uma outra forma da banca cobrar conectivos. A gente já viu questões parecidas aqui, né? No excerto, as palavras são imprecisas, ponto. Elas nunca capturam totalmente o que está acontecendo. Percebe que é uma afirmação, ponto, outra afirmação. Mas ela fala assim, ó, os dois enunciados poderiam ser conectados. Quem é que conecta? Conectivo, muito bem. Então eles poderiam ser conectados. Olha só. E é aqui, ó, que eles poderiam ser conectados. O que a banca está dizendo? Esse ponto aqui, ó, vai ralar, vai meter o pé, vai sair fora. E eu vou adicionar neste espaço
um conectivo que vai me dar um valor semântico, olha, sem alterar a relação lógico, se a lógica está falando coerência, né? E semântica, que está falando de sentido, eu vou manter o sentido. Implicitamente estabelecido. O que é implícito? É aquele que é o contrário do explícito. Você já ouviu alguma coisa explícita? Falar, isso é explícito. Explícito é escancarado, está mostrando tudo. E o que é implícito? É o contrário, é mais velado. Mas você sabe o que está acontecendo, beleza? Então, né, você pode fazer várias analogias sobre isso. As palavras são imprecisas. Perceba que eu posso jogar um conectivo explicativo ali, ó, pois elas nunca capturam totalmente o que está acontecendo. Beleza? O pois, antes de verbo, é explicativo. Embora vai indicar concessão, todavia vai indicar oposição, contrariedade, ressalva, você está careca de saber, conquanto também indica uma concessão. Então, só nos resta a letra A. Beleza? A letra A, que vai indicar o quê? Uma explicação. Maravilha. Tranquilo? Nona questão, cargo de professor, ó, Prefeitura de Colômbia, São Paulo. Está preservada a correção gramatical e semântica na reescrita proposta para o segmento destacado em. Então, ó, falou gramatical, você já sabe, né? Semântica, você também já está careca de saber, que semântica é sentido, significado, sentido, sentido, sentido. Semântica é sentido. Vamos lá. Então ele falou assim, ó, na letra A, pois o que eu queria mesmo era ser escritor. Aí ele falou, embora, olha, aqui ele usou o embora, vai indicar concessão, ele usou o pois, que é um conectivo explicativo. Então mantém a semântica? Não mantém. Então já essa aqui já não pode ser, beleza? Não fui ou não aconteci, como se diz agora. Usou um conectivo aqui que indica alternância. Não fui ou não aconteci, beleza. Aqui, ó, não fui ou, conforme dizem hoje em dia, não aconteci. Tá padrão, tem a mesma relação, nosso gabarito. Letra B. Vamos marcar? Vamos marcar. Olha aqui, letra C. Sou um leitor por imagem refletida. Na imagem que refletem, pode-se afirmar que há um leitor. Aqui ele falou, ó, relação gramatical, lógico, semântica, aqui ele é um leitor. Aqui pode-se afirmar que não é a mesma ideia, principalmente de sentido, está dizendo outra coisa, beleza? Sem falar em correção gramatical, mas a gente já matou pelo sentido. Ó. Aqui, não consigo sequer desvendar normas gramaticais. Não consigo, eu não consigo. Não é possível desvendar as normas gramaticais. Não tem o mesmo valor semântico aqui, beleza? Aqui eu tô falando, não consigo. Aqui não é possível desvendar. Totalmente diferente. Então o nosso gabarito aqui, letra B. Beleza? 10ª questão. Prefeitura de Colômbia, São Paulo, professor. Mesma prova, mais uma questão. Considerando o trecho, portanto, cada um é infeliz à sua maneira. O termo assinalado expressa a ideia de... Precisa do texto, professor? Não precisa. Cara, portanto, vai indicar uma conclusão. Conectivo conclusivo. Beleza? Aí ele fala, incerteza? Claro que não. Letra B está lá, maravilhosamente, a palavra conclusão. E é só isso. E desta forma, a gente encerra o nosso 5º bloco de questões atualizadas do Instituto Consulplan, que certamente vai te levar a um próximo nível quando chegar o momento da sua prova. Vai alavancar os resultados, porque conectivos você já está safo, você já viu que é um assunto que aparece demais e que a banca tem algumas formas de cobrar e a gente já está dominando, assim, quando a gente considera que já fizemos 50 questões até aqui, só desse assunto, só de 2023. Maravilha? Essa banca tem organizado concursos cada vez de maior expressão, né, no cenário nacional, então é importante que você entenda como funciona, porque eu acredito que você, como bom concurseiro, não faz apenas um concurso. Então você vai cercando, vai cada vez ficando mais safo na banca e jogando sua nota cada vez para cima. Beleza? Nos vemos nos próximos blocos. Bons estudos e até mais. Valeu!